Olá para você que me acompanha aqui no canal. Hoje a gente vai analisar juntos o filme Whiplash em Busca da Perfeição de 2014. Você já teve experiências de relacionamento com líderes perfeccionistas? Professores, treinadores, chefes ou orientadores que te faziam ir além do que você próprio esperava em busca de um desempenho melhor? E quando a busca pela perfeição, que está bem explicitada pelo título do filme que a gente está analisando, inclusive, traz junto com ela o abuso, o assédio moral e até mesmo a agressão. São esses os dilemas do nosso protagonista, o Andrew. No, double time. Double it. Faster. Um dos maiores sonhos de vida desse menino é construir um legado musical equivalente ao seu ídolo Buddy Rich, que foi um baterista de jazz norte-americano dos mais importantes de todo o século XX. Para isso, ele procura o Conservatório Shaffer, em busca de um lugar na banda comandada pelo regente Terence Fletcher. Aquele era como se fosse o grupo de elite, que preparava alguns dos mais promissores músicos do país. Erros não eram tolerados. Persistente, o Andrew consegue um lugar como reserva da bateria e começa a frequentar os ensaios, esperando assumir em um período não muito longo a titularidade daquela posição. Mas logo de cara, já fica muito claro para ele que os métodos de ensino e o comportamento do Fletcher não são exatamente simpáticos. Ele é grosseiro, estúpido, chulo e manipulador com todos os integrantes da banda, usando de terror psicológico a xingamentos, passando até por violência física para exigir uma performance sem erros. Não era exatamente um ambiente saudável, mas que por outro lado atestava a qualidade dos músicos. Se você fazia parte da banda comandada pelo Fletcher, é porque a sua qualidade estava acima de qualquer suspeita. O seu sucesso profissional estava muito mais próximo se você fosse comandado por ele. Esse pequeno trecho que você acabou de assistir revela como a figura do Fletcher era vista pelos membros da banda, com um senso de autoridade inquestionável, quase como uma entidade superior. O respeito e a admiração que ele tinha adquirido pelas virtudes como regente se misturavam com a postura rígida e quase militar dos seus métodos de ensino. Ele era ao mesmo tempo um líder temido e admirado. E por todos saberem o quanto o seu temperamento era difícil, ter a aprovação dele era uma validação única. É por isso que mesmo depois de ser humilhado na frente dos colegas por supostamente não conseguir tocar no tempo correto, o Andrew treina até fazer suas mãos sangrarem e assim impressionar o Fletcher. Paralelamente a isso, ele começa a se envolver com uma garota chamada Nicole, que dentro da estrutura desse roteiro serve como um símbolo da sua vida pessoal em contraponto às obrigações que ele tinha assumido pela banda. Um primeiro ponto de virada vem no momento em que ele assume provisoriamente o posto de baterista principal e ajuda o grupo a vencer um concurso. Isso dá confiança e faz com que ele não só repense o seu relacionamento com a Nicole, como entre em conflito com a própria família. I think being the greatest musician of the 20th century is anybody's idea of success. Dying broke and drunk and full of heroin at the age of 34 is not exactly my idea of success. I'd rather die drunk, broke at 34 and have people at a dinner table talk about me than live to be rich and sober at 90 and nobody remember who I was. Whiplash é um filme sobre liderança, representada pelo Fletcher, e ambição, representada pelo Andrew. O regente é um excelente exemplo de liderança tóxica, de quem recorre à autoridade para perseguir e humilhar os seus subordinados. Ele pode até ser um dos melhores profissionais do país, mas atinge esse status muito mais pelo medo do que pela virtude. Ele é um líder admirado pelo posto que ocupa, não por ser um referencial ou por carregar uma trajetória profissional invejável. Acima de tudo, ele exerce poder sobre os seus subordinados. A grande graça do filme está no fato de que pela primeira vez um aluno tão obstinado quanto ele por esse lugar de reconhecimento passa a desafiar os seus próprios limites.
Enquanto a imensa maioria dos estudantes não aguenta a pressão e desiste ao longo do caminho, o Andrew vai até as últimas consequências. Nem que para isso tenha que terminar o seu relacionamento com a Nicole ou participar de uma apresentação machucado após um acidente de carro. O Andrew é o Fletcher mais jovem, pelo menos em termos de gana pelo status. E isso suscita uma discussão ainda mais interessante. Ao levar a busca pela perfeição às últimas consequências, o Andrew não estaria se tornando um espelho do próprio Fletcher, incluindo o seu caráter altamente questionável? O que os diferencia ali é tão e somente as estruturas de poder naquele momento, porque ao longo da história fica muito claro que eles não teriam escrúpulos para seguir de acordo com as suas bússolas morais. A criatura estava prestes a engolir o próprio criador. I wasn't there to conduct. Any fucking moron can wave his arms and keep people in tempo. I was there to push people beyond what's expected of them. I believe that is an absolute necessity. Uma outra temática que eu considero relevante aqui é a busca pela grandeza. Será que a obsessão pelo reconhecimento e pela aceitação não vem às custas da renúncia de uma vida social saudável? E aqui eu nem estou dizendo que os sacrifícios não são importantes na busca pelos objetivos. Mas o filme deixa bem claro o quanto todo aquele processo destruiu os círculos de convivência do Andrew. No final, ele acabou se tornando um novo Fletcher. Isso é realmente desejável? Não é que ele deixou de curtir aqui ou ali, ele desfez laços humanos que são tão essenciais para a vida social quanto a questão profissional. Whiplash é um filme de estrutura simples, mas com realização excepcional. O debate sobre os temas abordados pela história é amplo e muito rico. A gente poderia ficar falando horas aqui sobre profissionalismo, excelência, relações tóxicas e muito mais. Mas o melhor de tudo é que isso vem empacotado em uma das narrativas mais acertadas de 2014. O filme é fluido, agradável, tem o tamanho adequado e é tão ajustado em seus vários quesitos que chega a ser difícil encontrar problemas nele. Mérito total do diretor e também roteirista Damien Chazelle, que com menos de 30 anos de idade já entregou ao público um dos melhores filmes do ano. Esse não chega a ser o seu primeiro longa-metragem, já que ele tinha finalizado Guy and Madeline on a Park Bench em 2009, mas é inegável que depois de Whiplash a sua vida mudou para sempre. A repercussão altamente positiva do projeto entre público e crítica fez ele conseguir recursos para La La Land Cantando Estações, de 2016, até hoje um dos filmes mais indicados da história da academia. I wanted to focus on something that I don't think is as known about jazz, which is just the almost military focus on technique. So that sort of dictated a different kind of style, a very sort of precise, mapped out style. Essa declaração que você acabou de assistir foi dada pelo Damien Chazelle em um evento promovido no American Film Institute. E naquela temporada de prêmios ele circulou bastante, viu? Não só o Whiplash foi muito bem recebido pela crítica, como também figurou na lista dos melhores do ano da maior parte das publicações especializadas. Foi lembrado nas principais premiações e chegou ao Oscar com 5 indicações, incluindo o melhor filme. Nada mal para uma produção cujo orçamento girou em torno dos 3,5 milhões de dólares, financiados após a exibição de um curta-metragem no Festival de Sundance 2013, intitulado Whiplash, que era basicamente um teaser do projeto. No ano seguinte, ele voltaria ao mesmo festival com o longa finalizado, onde venceu o grande prêmio do júri e também o prêmio do público. A junta de roteiristas da academia considerou que, como o trabalho derivou de uma outra obra pré-existente, ou seja, o curta-metragem, ele deveria competir na categoria de melhor roteiro adaptado do Oscar, ainda que os fatos e acontecimentos tenham originalmente sido criados pelo próprio Chazelle a partir das suas vivências pessoais. Foi uma pequena polêmica ali na época, até porque o sindicato de roteiristas teve uma interpretação diferente. Na cerimônia, ele acabou derrotado na categoria para o jogo da imitação, que nós já analisamos aqui no canal. Em compensação, ele venceu na categoria de melhor mixagem sonora, competindo com pesos pesados como Sniper Americano e Interestelar, além de melhor montagem. E aqui nós temos que fazer justiça. A cadência do filme é muito acima da média graças ao trabalho de som, a integração da música com as cenas,
e a montagem excepcional de Tom Cruise. O ritmo, os cortes, a diegese e a construção da tensão estão intimamente ligados a um trabalho memorável dele, especialmente nos momentos de conflito entre os personagens. Glad you could fit us into your busy schedule, darling. I know. Look, I'm sorry I'm late, but I'm here. I'm ready to go. Connolly's playing the part. Yeah, like fucking hell he's playing my part. What the fuck did you just say to me? It's my part. It's my part, and I decided who to lend it to. Um terceiro Oscar foi concedido a J.K. Simmons na categoria de melhor ator coadjuvante. Um prêmio merecidíssimo por um papel marcante, que fica na sua memória muito tempo depois do final da sessão. O ator de fato conseguiu transmitir toda a aura daquele líder carrasco e abusivo de formas tão eficientes que todas as vezes que ele entra em cena, o público fica apreensivo com o que pode acontecer. Mesmo quando ele está, entre aspas, desarmado, ele não aparenta fragilidade, como no diálogo do bar ali mais pro final. A presença dele pode ser sentida pelos movimentos do corpo, pelo olhar, pela postura. O ator incorporou aquele personagem. Até por isso foi sábia a decisão de cortar uma cena na qual ele escuta um LP em casa, sentado no sofá em um momento mais íntimo. Ali ele se mostra vulnerável, ou no mínimo neutro, o que quebraria um pouco o impacto da sua relação com o Andrew. O menino foi interpretado por Miles Teller, que infelizmente não voltaria a integrar um novo projeto artisticamente celebrado como esse nos anos seguintes. Mas a dobradinha com J.K. Simmons certamente foi um dos pontos altos de todo o ano de 2014. E até hoje me impressiona o fato dele quase não ter contado com dublês para as cenas tocando bateria. Ele comentou um pouco sobre isso em uma entrevista concedida para o programa The Tonight Show, da TV norte-americana, conduzido por Jimmy Fallon. The fundamental thing of holding a stick is differently, and so instead of kind of this more vertical, hitting with it, it's more of a flick, and you're moving around the kit, and it's just a whole different, it's a different thing, and I felt very, bad at it, but it's one of those things where we, through hours practice, I kind of got to a point where I felt pretty good about it. Em apenas 19 dias de gravação, Damien Chazelle conseguiu realizar um dos melhores filmes de 2014. Whiplash, Em Busca da Perfeição, é um drama tecnicamente redondo, que suscita discussões sociais relevantes, oferece atuações excepcionais e, talvez mais importante do que isso tudo, entretém verdadeiramente a plateia. É um filme gostoso de se assistir. E eu duvido você sair indiferente depois daquela cena final. Qual foi a sua reação ao assistir esse filme pela primeira vez, hein? E qual a sua opinião sobre os temas explorados pelo roteiro? Participe deixando o seu comentário aqui embaixo, dê joinha no vídeo e se inscreva no canal. Se puder, também compartilhe esse vídeo com os seus amigos e faça parte do nosso programa exclusivo de membros. E assim a gente encerra a análise individual de cada uma das obras indicadas ao Oscar de melhor filme em 2014. O nosso próximo conteúdo vai ser um debate, no qual eu recebo 2 convidados super especiais para a gente conversar sobre os títulos do ano e, claro, relembrar como foi aquela cerimônia de entrega dos prêmios. Tá imperdível? Eu te espero aqui.